No dia 27 de janeiro é o Dia Internacional de Memória para Vítimas do Holocausto. E muito está sendo escrito sobre ensinando a Shoah. Ensinando a Shoah, para aprender, ou seja, para trazer a Shoah mais próximo para nós e quais que são os ensinamentos práticos para a humanidade de hoje e principalmente para os jovens de hoje. Eu estou falando jovens porque a nossa geração conhecemos bastante sobreviventes da Shoah. O Shoah é algo com o qual crescemos no nosso dia a dia. Nossos educadores, uma grande parte, foram sobreviventes da Shoah. Mas hoje, com 77 anos, desde o término da Shoah, realmente devemos dedicar um dia e um tempo para ensinar sobre a Shoah, ensinamentos sobre a Shoah. E eu encontrei algo escrito pelo Rabino Shem Tov do Uruguai que realmente chamou a minha atenção. E ele relata que recentemente ele teve a oportunidade de assistir a uma aula organizada pelo Museu do Holocausto para um público de alunos de ensino médio. Alunos de ensino médio queriam aprender sobre a Shoah. O guia descreveu a história e a magnitude da Shoah, deixando bem claro como foi horrível aquele período da história para a humanidade em geral e para o povo judeu em particular. Ele concluiu, enfatizando que havia 3 tipos de pessoas naquela época. Aqueles que éramos perpetradores, as vítimas e, terceira categoria, observadores indiferentes, aqueles que ficaram de lado e deixaram aquilo acontecer. E o resultado prático da apresentação foi que não iríamos repetir o erro de sermos observadores indiferentes, aquela terceira categoria. Ser um observador indiferente, nunca vamos ser que nem aquele grupo de testemunhar injustiças perpetradas contra outros. É a diferença que falou aquele guia, que permite que ocorram atrocidades e, portanto, tornam aquele que é indiferente em um cúmplice. Não apenas indiferente, ele é um cúmplice. Por causa desses observadores indiferentes, que poderia acontecer uma tragédia de tal magnitude. E o Rabino Shem Tov conta que ele ficou impressionado pelos esforços daqueles responsáveis para construir e manter o museu, bem como talentos de comunicação do guia. Ele fez um ótimo trabalho. Mas o Rabino ficou pensando, a meta de um esforço tão enorme de ensinar sobre a Shoah é simplesmente e apenas impedir ameaça e discriminação contra aqueles que se consideram diferentes? Será que é só isso? Ele ficou pensando, só isso que podemos aprender? Hitler, e quando se menciona o nome de Adolf Hitler, que seu nome, qualquer lembrança dele, seja obliterada, foi nada mais do que uma amostra de todas as ameaças no decorrer da história que usaram seu poder para matar todos aqueles que eles quiseram. Será que ele foi apenas uma continuação?
Será que a Shoah, a Holocausto, foi tão diferente do que os outros tragédias que passamos? E o professor tinha abordado essa pergunta. Ele continua explicando que essa vez a Shoah realmente foi diferente. E tem 3 motivos, 3 razões. Sua magnitude. Número 2, o planejamento meticuloso e industrialização. Com que tudo foi programado, usando a tecnologia, a última tecnologia daquela geração, para poder realizar uma matança de tal magnitude. Número 3, o ódio pelos judeus foi num nível global, estendendo-se além daqueles nos territórios do seu governo. Não estava preocupado apenas com a Alemanha. O objetivo deles era realmente apagar o judeu da face da terra, com todo aquele ódio. Mas será que é só isso ou tem algo mais profundo dentro disso? Tudo isso aqui são palavras de Rabbeinu Shem Tov, se aprofundando. E é interessante que aquele professor continua explicando um dos elementos mais sádicos e cruciais do processo, conhecido como a solução final dos nazistas, foi a despersonalização gradual e sistemática dos judeus. Guetos, transporte em trens, separação de membros da família, desapropriação de propriedades pessoais, raspagem de cabelo, tirando os dentes de ouro das pessoas, uniformes dos presos ignorando seus tamanhos, números tatuados nos braços, substituindo seus nomes pessoais por números impessoais. As pessoas foram transformadas em meras ferramentas usadas para produzir armas para a máquina da guerra da Alemanha naquele tempo. Tudo isso é verdade. Entretanto, falar da Shoah meramente como exemplo dos males da agressão e indiferença à discriminação seria trivial e injusto. De uma certa forma, seria uma falsificação daquilo que realmente aconteceu. Uma falsificação da história. Os judeus não foram mortos simplesmente porque eram diferentes. Não. Não é nada disso. Eles foram perseguidos, caçados, cremados, somente pelo fato de serem judeus. Hitler quis eliminar o povo judeu não porque eram diferentes, mas eles são diferentes de uma maneira diferente. Algo da diferença do judeu incomodou o Hitler demais. A existência do povo escolhido, o povo judaico, chamado povo escolhido, colocou a super-raça deles em xeque. Todas as outras vítimas foram eliminadas pelos alemães porque eram diferentes. Os judeus foram marcados porque eles foram considerados como sendo uma ameaça existencial, desafiando os códigos morais e ambições do Hitler e o seu grupo. Deus apaga o seu nome. E vamos entender isso melhor, porque é isso que temos que aprender. Por que o judeu foi uma ameaça para Hitler? Por que o judeu foi uma ameaça para Hitler e o seu grupo? O judeu é uma ameaça não por causa de seus números. São números pequenos. Grupo político, econômico, ambições. Ele é uma ameaça por causa da natureza indisputável
e indestrutível daquilo que ele representa. O judeu representa algo que isso incomodou demais o Hitler e seu grupo. O judeu era e continua sendo a consciência da humanidade, o mensageiro histórico que teimosamente continua a insistir que o homem não é o ser supremo. Ninguém de nós é um ser supremo, mas deve estar subjugado e submisso à autoridade do ser supremo que Deus. Os sistemas éticos dos mais da metade da população mundial são, até o dia de hoje, baseados e inspirados pelo código moral judaico. Há um ser supremo que todos nós devemos se subjugar e se tornar submisso. O judeu é portador daquele código. Continua a manifestar o fato de que não é o homem quem define o bem e o mal, mas é o nosso Criador. O homem não deve adorar deuses criados por ele à sua imagem, mas Deus nos criou à sua imagem. É o judeu que continua insistindo que o mundo não é um acidente cósmico, e que o homem não é um acidente biológico. Segundo o judeu, tanto o mundo quanto o homem, macrocosmo e microcosmo, são criados divinas e têm um propósito que transcende nossas necessidades e preferências pessoais limitadas. Isso é o que nós representamos. A vida judaica é baseada e promove a ideia de que o nome do jogo é cumprir as próprias responsabilidades como os outros e não apenas defender os próprios direitos pessoais. E o judaísmo, que introduziu a noção que continua a insistir e defender, de que a vida de todo ser humano, sem exceção, é criado na imagem e semelhança de Deus. Ele é sagrado. É o judeu que insiste que não é certo tolerar alguém apesar de ser diferente. Deve respeitar e valorizar alguém que é diferente exatamente por causa da sua unicidade e diferença. E agora não é mais pergunta por que Hitler quis nos eliminar. Testemunhar alguém, reduzir Hitler a nada mais do que um exemplo de um extremo incômodo e testemunhar uma extrema injustiça sendo feita às suas vítimas. Indiferença implica cumplicidade. E por isso, diz Rabino Shem Tov, eu decidi discursar e oferecer uma sugestão. E agora vamos lá, a aposta dele que eu acho magnífico. A proposta. Na minha humilde opinião, há duas mensagens a serem transmitidas em relação à Shoah, uma para os judeus e outra para os não-judeus. Uma mensagem para judeus jovens. Judeus jovens devem estar conscientes da vitalidade, profundidade e riqueza da família judaica e da vida em comunidade que foi destruído na Europa com milhões de vidas judaicas que foram impiedosamente destruídas. Devemos ser cientes desses fatos, por mais que dói. Devemos ser cientes dos números. Nossos 6 milhões de irmãos e irmãs que foram cruelmente tirados de nós não podem, infelizmente, ser trazidos de volta à vida. Isso nós não podemos. Tudo o que podemos fazer a esse respeito é não esquecê-los e honrar sua memória. O nível da vida judaica e comprometimento baseado em estudo, estilo de vida e valores judaicos que foram destruídos com eles podem ser trazidos de volta e isso depende de nós. Temos uma grande responsabilidade.
Nós devemos relembrar e prentear a perda de 6 milhões de vidas judaicas que foram massacradas há mais de 7 décadas. Yizkor é nosso sagrado dever. Lembrar o passado deve, porém, servir como um catalisador para fortalecer nosso compromisso com a vida judaica e a vitalidade na comunidade e na família em níveis pessoais, tanto no presente como no futuro. Isso é uma mensagem super importante para os jovens de hoje. Mas uma mensagem que realmente é para todos. Pode haver um holocausto hoje, neste país, contra judeus ou qualquer outro segmento da população? Isso devemos realmente se aprofundar. Como que era a sociedade alemã bem logo próximo à guerra? Como que poderia tamanha barbaridade ocorrer em uma das sociedades mais educadas e cientificamente avançadas daquela época? Justo eles, com todo aquele conhecimento. O que estava faltando em seu sistema de valores sofisticado e esclarecido que permitiu que tamanhas atrocidades fossem perpetradas e toleradas pelas suas elites? Fomos elites que participaram. Isso é algo que devemos realmente pensar. O que podemos aprender com seus erros para não repeti-los nós mesmos? E o Rebbe nos ensinou que a deficiência no sistema alemão de valores foi o fato de que eles baseavam seu sistema na ideia de que o Homo sapiens é o ser supremo, o ser humano é o ser supremo que define o bem e o mal. Somos nós, homens, que vamos definir o certo. Foram bem contra o conceito que o ser humano foi criado na imagem e na semelhança de Deus. A conclusão lógica, quando alguém começa a se sentir um ser supremo, quando alguém começa a se sentir como um mestre supremo, e ele pode decidir quem é digno de viver e quem não é. Um erro dramático. Tira Deus da nossa vida e você tem um holocausto. Os nazistas e seus aliados nos mostraram o que pode resultar de uma educação onde que a ciência ocupa todo o nosso ser. Quando não tem limites para aquilo que nós achamos que nós somos capazes. A gente começa a se idolatrar, começa a achar que nós somos o ser supremo. Se nós vamos ter sucesso hoje em atingir essa mudança no sistema educacional, colocar Deus na nossa vida, ensinar que a vida humana é sagrada porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e, portanto, possui um valor único e insubstituível. Isso é a base de tudo. Se nós vamos conseguir atingir essa mudança no sistema educacional, estaremos dando nova vida àqueles que faleceram. Conseguiremos transformar uma das maiores atrocidades da história humana num catalisador para atingir aquele que pode ser o estágio mais abençoado na história e desenvolvimento humano. As vítimas merecem isso. Nossos filhos merecem isso. Tudo isso foram palavras do Rabino Shem Tov, que eu acho fundamental. Não basta lembrar a tragédia, mas devemos também
tirar os ensinamentos para os dias atuais. Entendendo que nós fomos criados na imagem de Deus, e Deus é o Ser Supremo, e a nossa responsabilidade é de se comportar na imagem e semelhança de Deus, é a salvação da humanidade. Muita sorte para todos, e a memória das vítimas seja abençoada para a eternidade.